Graça e paz a toda a igreja e aos visitantes. Em continuidade ao estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Apocalipse, da editora cristã evangélica, hoje nós estudaremos a lição de número 8, que tem por tema Laodiceia, a igreja apóstata. E nesta lição, nós seremos convidados a fazer uma autoavaliação para verificar como está sendo a nossa caminhada enquanto peregrinos nessa terra. Quais estão sendo as nossas escolhas diárias? Muitos são os prazeres deste mundo, mas a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Na lição de hoje, o aluno ele será capaz de conhecer um pouco mais sobre a igreja de Laodiceia, entender que a mensagem à igreja de Laodiceia também se aplica aos nossos dias, saber que Cristo não suporta os crentes mornos, que pensam poder conciliar o amor de Deus e o amor aos prazeres deste mundo. O texto básico desta lição encontra-se em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que leremos no decorrer da lição. De todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesma, e ainda assim, uma opinião completamente falsa, diz Michael Wilcock. A palavra Laodiceia significa a voz do povo, ou direitos do povo. Laodiceia é aquela igreja na qual o que prevalece é a voz do povo e não a voz de Deus. São os direitos do povo e não a vontade soberana de Deus, nem a sua palavra. O que reina na igreja é a vontade soberana do eu humano e não a vontade soberana de Deus. E o primeiro tópico da nossa lição, o autor ele traz por tema a cidade de Laodiceia. Laodiceia estava situada na província romana da Ásia Menor, a oeste do que é hoje a Turquia. Os seus habitantes, na maioria, eram ricos e soberbos. Em 61 d.C., a cidade foi, juntamente com Colossos e Hierápolis, elas foram arrasadas por um terremoto. Mas logo, a cidade de Laodiceia foi reconstruída com seus próprios recursos, rejeitando até mesmo a ajuda do Império Romano. Na época do Novo Testamento, quem vinha de Filadélfia viajava cerca de 70 quilômetros no sentido sudeste para Laodiceia, usando a mesma estrada postal que saía de Pérgamo e passava por Tiatira, Sardes e Filadélfia, e dava no Mediterrâneo. Laodiceia também estava a 160 quilômetros a leste de Éfeso, pela principal via comercial romana que levava ao leste da Ásia Menor. Filadélfia e Laodiceia estavam situadas nas duas únicas estradas que levavam para a Frígia, província ao leste, para quem viesse do oeste. Essa confluência das principais rotas comerciais tornou Laodiceia uma cidade importantíssima para o comércio e para a comunicação na província. Conhecida por sua lã macia e preta, ela superava outros produtores de roupa no distrito, tornando-se ainda mais rica. Além disso, havia uma escola de medicina, famosa em Laodiceia, ligada ao templo de Men-Caro, ou Deus do Vale, ou o Deus da cura. Seguidores dos ensinos de Herófilo acreditavam em medicamentos compostos para doenças complexas e desenvolveram um composto para a cura de doenças dos olhos, chamado de pó frígio, que trouxe à cidade ainda mais fama e dinheiro. A sua religião, típica daquele período, era sincrética, uma combinação de deuses locais e romanos.
os dois principais deuses adorados eram Men e Zeus. E o segundo tópico da nossa revista, o autor ele traz por tema a igreja em Laodiceia. É provável que as três igrejas irmãs, Laodiceia, Hierápolis e Colossos, tenham sido estabelecidas na mesma época por Epáfras, que fundou a igreja em Colossos, bem como evangelizou Laodiceia e Hierápolis durante os 3 anos de ministério do apóstolo Paulo. Em Colossenses 1:7, a palavra de Deus nos diz: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Também em Colossenses 4, do versículo 12 ao 13, nos diz a palavra de Deus: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. O apóstolo Paulo ele não havia visitado essas igrejas antes do seu primeiro aprisionamento, como pode ser visto em Colossenses 2:1, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, ainda que possa tê-la visitado depois, como está registrado em Filemão, versículo 1:22. E eu gostaria de destacar que algumas linhas de pesquisa, alguns pesquisadores, eles creem que a carta de Laodiceia ela possa ter sido uma carta circular em que chegou em Efésios. E está lá registrado para que eles se baseiem nesse entendimento em Colossenses 4:16, onde a palavra de Deus diz: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o sejam na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. A igreja de Laodiceia, como a própria cidade, tinha engordado e se tornado complacente, satisfeita com a sua riqueza, mas totalmente destituída de qualquer profundidade espiritual. Essa carta não tem nada de bom a dizer sobre Laodiceia, que, portanto, é pior do que Sardes. Nela não aparece nenhuma pista de uma minoria fiel, como vimos em Sardes, em Apocalipse 3:4. O pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro sobre Apocalipse, O Futuro Chegou, ele diz o seguinte, abre aspas, a igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado à cidade. Laodiceia era a cidade da transigência, e a igreja tornou-se também uma igreja transigente. Os crentes eram frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a comprometerem-se com o mundo, descuidados. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas. Eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual. A igreja de Laodiceia é a igreja popular, satisfeita com a sua própria prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos, e a religião deles era apenas uma simulação. Fecha aspas. E o primeiro subtópico que o autor nos traz é uma igreja indefinida. Encontra-se em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 ao 16, que nos diz a palavra de Deus: conheço as tuas obras, e nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E eu gostaria de destacar a frase, nem és frio nem quente. Essa frase tem sido tema de especulações ao longo dos séculos. Até meados do século XX, a expressão era
moralizada como quente ou frio espiritualmente. O problema com essa interpretação era explicar por que Jesus desejaria que fossem frios espiritualmente em vez de mornos. Cada vez mais, porém, vem sendo afirmado que a metáfora está relacionada ao abastecimento de água da cidade. A 10 quilômetros ao norte ficava Hierápolis, famosa por suas fontes de águas termais. A 17 quilômetros a leste estava Colosso, conhecida por suas águas potáveis, fresca e pura. Deste modo, entende-se que Jesus, ao falar, nem é quente nem frio, está lembrando-lhes das águas mornas da cidade, que não eram frias como Colossos, que tinham um poder refrescante de matar a sede, e nem eram quentes como a de Hierápolis, que tinham um poder curativo. Assim eram os crentes da igreja, sem muita convicção de sua fé. Queriam amar tanto a Deus como ao mundo e seus prazeres. Tiago 4, versículo 4, nos diz a palavra de Deus: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jesus então declara de forma devastadora: antes fosses frio ou quente, lembrando, remetendo às águas daquelas cidades que acabamos de ler. A igreja não deveria ter se igualado ao seu abastecimento de águas. Os crentes de Laodiceia deveriam ser conhecidos por seu poder de cura espiritual, como Hierápolis, ou por seu ministério revigorante e vivificado, como Colossos. Em lugar disso, conforme a declaração seguinte de Jesus, eles estão mornos, não têm obras e são inúteis para o Senhor. Em virtude disso, Jesus, a ponto de vomitar-te da minha boca. Como já foi observado, essa frase indica iminência, como vimos em Apocalipse 2:10, 3, versículo 2 e 10. Logo, o juízo de Deus virá. As águas minerais eram cheias de sedimentos de carbonato de cálcio, e o efeito da tentativa de bebê-la seria vomitá-la. As metáforas referentes a cada igreja geralmente trazem o contexto em que elas estão inseridas. E aí, com Laodiceia não seria diferente. A água era imprópria para beber. Desta forma, esse contexto provia uma metáfora perfeita para a falta de profundidade da igreja. Era bela, considerava-se autossuficiente, mas por fora, por dentro, ela estava doente. E o segundo subtópico, o autor traz por tema uma igreja autossuficiente. O terceiro subtópico, uma igreja inconstante. Ambas estão em Apocalipse 3,17, que nos diz a palavra de Deus: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Palavra dura, irmãos. Palavra de Deus para uma igreja. A razão do estado espiritual morno e iminente juízo de Deus é dado agora. Os laodicenses estavam imensamente ricos e isso os levava à autossuficiência e complacência, uma combinação mortal para o cristão. O problema deles era: dizes, sou rico. Por serem materialmente ricos, presumiam que também eram ricos espiritualmente. E eu gostaria de destacar que o problema não era a riqueza, não era a riqueza em si, mas era a autossuficiência, o convencimento de que eles se bastavam. Eles também diziam: tenho prosperado e nada me falta. Em 60 depois de Cristo, um terremoto devastou
arrasou a cidade, mas eles, como nós já vimos, a reconstruíram sem a ajuda de Roma. Em outras palavras, a cidade ficou ainda mais grandiosa depois da reconstrução. A igreja era como a cidade, acreditando que a sua riqueza material significava o reflexo da riqueza espiritual. O problema era que, assim como a cidade não havia percebido a necessidade da ajuda de Roma, a igreja também não percebera a necessidade da ajuda de Deus. Assim, o Cristo exaltado resume o dilema espiritual deles: não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Observe a predominância da primeira pessoa no singular nas afirmações deles: sou, tenho, nada me falta. O seu orgulho, arrogância e autossuficiência os deixavam cegos e, assim, não conseguiram enxergar a verdade. A sua falta de conhecimento os levou a não perceberem uma verdade essencial. Eles não tinham riqueza espiritual alguma. Sem pressão externa da perseguição por parte dos pagãos, como Sardes, ou dos judeus, como Esmirna e Filadélfia, sem ameaça iminente de movimentos heréticos, como Éfeso, Pérgamo ou Tiatira, eles haviam sucumbido ao seu estilo de vida afluente e nem sequer o perceberam. A sua condição real é descrita por 5 adjetivos sucessivos que se classificam naturalmente em 2 grupos: sua situação geral, infeliz e miserável, e sua descrição específica, pobre, cego e nu. Como os últimos 3 adjetivos originando-se das 3 áreas de riqueza de Laodiceia: pobre, mas eles se gabavam pela riqueza; cegos, eles tinham aqueles colírios, aqueles medicamentos para as vistas; e nu, também tinham a riqueza da lã negra. E olha como Deus faz com que Ele traga essa verdade revelada. Olha, vocês pensam que são autossuficientes, mas eu digo, são pobres, cegos e nus. O autor da nossa revista colocou o versículo 18 no tópico 5, mais à frente. Nós estaremos dando continuidade. Mas eu já gostaria de dar um spoiler, dizer que o propósito é a riqueza verdadeira. E há uma dupla ironia aqui, porque a igreja, eles pensavam que eram ricos, mas na verdade eles eram pobres. E o único modo de adquirirem a verdadeira riqueza é comprando o ouro de Jesus. Todavia, esse não pode ser comprado, mas aceito como uma dádiva pela fé. Podemos observar aqui o contraste com Esmirna, que era pobre neste mundo, mas espiritualmente rica, enquanto Laodiceia tinha toda a riqueza deste mundo, porém era muito pobre espiritualmente. E, em segundo lugar, a cidade era famosa por sua lã preta brilhante, mas esses cristãos ricos estavam de fato nus. Eles se vestem com roupas finas deste mundo, mas estão realmente revelados ou expostos diante de Deus em sua nudez. Sem dúvida. Aqui há, sem dúvida, uma referência à visão judaica em oposição à grega, de que a nudez era vergonhosa. Além disso, a nudez no Antigo Testamento era sinônimo de juízo e de vergonha, e indica uma condição de desgraça e de merecimento de juízo. E, em terceiro lugar, os laodicenses eram cegos. A despeito de sua fama por seu centro médico e pelo colírio ali produzido, em outras palavras, as suas realizações terrenas eram insignificantes, na realidade um obstáculo diante de sua cegueira espiritual. João 9 é um paralelo perfeito com o contraste entre o homem que nasceu cego,
passando a ter primeiro uma visão física e então a percepção, a visão espiritual. Entre os fariseus, que reivindicavam ter visão espiritual, mas foram se revelando progressivamente cegos espiritualmente. Laodiceia é um exemplo do que pode acontecer a uma igreja que se afasta da dependência de Deus, do centro da vontade de Deus e passa a confiar em seus próprios recursos. E o terceiro tópico da nossa lição, o autor traz por tema o título de Cristo, Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e o verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Como em cada uma das 7 cartas, a palavra é dirigida ao anjo da igreja, e ao que parece, solicita-se que ele interceda junto à igreja. Os crentes de Laodiceia devem perceber por meio disso quão sérios são os assuntos desta carta. Porém, a forma como o Senhor se apresenta contrasta profundamente com o caráter da igreja, que em vez de se parecer com Jesus, se conformou com o sistema mundano na qual estava inserida. E o primeiro subtópico que o autor traz sobre a apresentação de Jesus é o Amém. A palavra Amém significa assim seja ou verdadeiramente. É uma afirmação e ao mesmo tempo uma confirmação. Ao apresentar-se desta maneira, Jesus deixa bem claro ser Ele a última palavra de tudo o que existe, pois é nele que todas as profecias bíblicas se cumprem, Lucas 24, do 25 ao 27, e em quem a revelação de Deus se manifesta em toda a sua plenitude, Hebreus 1, 3. Nós não estaremos lendo todos os versículos por conta do horário da nossa aula, mas anotem e depois leiam. E o segundo subtópico vai falar sobre a testemunha fiel e verdadeira. Em Apocalipse 19:11, Jesus também é assim descrito. Ele é fiel e é verdadeiro, porque julga e peleja com justiça, com verdade, com retidão, sem parcialidade. Cristo denuncia a soberba e o engano em que vivia a igreja em Laodiceia, que havia criado as suas próprias teologias de autopromoção e de autoexaltação. O terceiro subtópico tem por tema o princípio da criação de Deus. O princípio da criação não quer dizer o princípio a ser criado, mas o organizador de todas as coisas. João 1, do 1 ao 3, Colossenses 1, do 15 ao 17. É Deus, na pessoa do Filho, quem fala à igreja, e Ele está acima das suas criaturas, que apesar de serem insignificantes, como está lá no Salmos 8, do versículo 3 ao 4, se gabam da autossuficiência. E agora no quarto tópico, o autor ele vai falar sobre a repreensão de Cristo. E nós estaremos lendo novamente dos versículos 15 ao 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, recursou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Irmãos, Cristo esquadrinha a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe o que está no profundo do nosso interior. E Ele diz para a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras. Muitas pessoas usam de engano, de manipulação e conseguem convencer muitas pessoas de uma falsa verdade. Porém, não há como esconder nada daquele que sonda o mais profundo do nosso ser. Salmos
139, versículo 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. Louvado seja Deus. E agora eu destaco a frase: estou a ponto de vomitar-te. Cristo declara uma expressão que podemos entender como uma forma simbólica de um enjoo que ele sentiu por causa da indiferença, da neutralidade e da prepotência da igreja. Ela não produzia o poder refrescante da água pura e fria de Colossos, como nós já vimos, nem o poder curativo da água quente de Hierápolis. Perder a capacidade de matar a sede dos pecadores. Também já não conseguia curar os feridos de alma, pois sua doutrina já não tinha propriedades terapêuticas. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 6, do versículo 13 ao 15: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonharam-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonharam, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. E o terceiro subtópico sobre a repreensão de Cristo diz que ela é baseada no amor que ele tem pela igreja. E aí eu destaco a frase: eu repreendo e discipulo o quantos amo. Apesar da condição repugnante em que se encontrava a igreja, Jesus jamais deixou de amá-la. A sua censura e repreensão são expressão do seu profundo amor e da sua eterna compaixão que visavam levar aquela igreja ao arrependimento. Provérbios 27, do 5 ao 6, Hebreus 12, do 4 ao 13. Arrependei-vos, arrependei-vos. E o quinto tópico, o autor traz por tema a exortação de Cristo. Jesus oferece graciosa e amorosamente a esta igreja os verdadeiros tesouros que substituem os que são efêmeros. Mateus 6, do 19 ao 21, Marcos 10, 21. Este último nos diz a palavra de Deus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. E o primeiro subtópico, agora, dos espólios que foram dados lá na frente, vamos ver Apocalipse 3,18, onde a palavra de Deus nos diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Louvado seja Deus. Cristo prefere dar conselhos em vez de ordens. Sendo soberano do céu e da terra, criador do universo, tendo incontáveis galáxias de estrelas na ponta dos dedos, tendo o direito de emitir ordens para que lhe obedeçamos, ele prefere dar conselhos. Ele poderia ordenar, mas prefere aconselhar. A suficiência está em Cristo. A igreja julgava-se autossuficiente, mas os crentes deveriam encontrar sua suficiência em Jesus Cristo. Aconselho-te que compres de mim. Cristo se apresenta como um mercador espiritual,
Seus produtos são essenciais. Seu preço é da graça. Há notícias gloriosas para os mendigos, cegos e nus. Eles são pobres, mas Cristo tem o ouro. Eles estão nus, mas Cristo tem as roupas. Eles estão cegos, mas Cristo tem o colírio para os seus olhos. Cristo exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira espiritual. A preciosa mercadoria que Cristo oferece, o ouro que Cristo tem, é o reino dos céus. A roupa que Cristo oferece são as vestes da justiça e da santidade. O colírio que Cristo tem é para abrir os olhos para o discernimento. Cristo está conclamando os crentes a não confiarem em seus bens pessoais, na sua autossuficiência, no seu eu. Ele os chama. E só Cristo, somente Cristo, pode enriquecer aquele que está pobre espiritualmente. Somente Cristo pode vestir aquele que está nu. E somente Cristo pode curar a cegueira espiritual. Só Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. E o segundo subtópico, o autor traz por tema Arrepende-te. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zelosos e arrepende-te. Vemos aqui uma explanação e uma exortação. Eu disciplino e repreendo a quantos amo. Sê, pois, zelosos e arrepende-te. Vemos aqui que Cristo não desiste da igreja. Aleluia! Apesar da sua condição, Ele a ama. Antes de revelar o seu juízo, vomitar-te-ei da minha boca. Ele demonstra a sua misericórdia. Repreendo e disciplino aquele que amo. Disciplina como ato de amor. A pedra precisa ser lapidada para brilhar. A uva precisa ser prensada para produzir vinho. Inegavelmente, Jesus Cristo anseia salvá-los do juízo final e é por isso que os repreende e os disciplina. A base da disciplina é o amor. Porque Ele ama, então Ele disciplina. Porque ama, chama ao arrependimento. Porque ama, nos dá a oportunidade de recomeçar. Porque ama, está disposto a perdoar-nos de todos os nossos pecados. Arrepender-se, irmãos, é dar as costas a esse cristianismo de aparências, a esse faz de conta, ao engano, à dissimulação, à manipulação. É dar as costas à mornidão, de indiferença e de apatia. A piedade superficial nunca salvou ninguém. Não haverá hipócritas no céu. Devemos vomitar estas coisas da nossa boca, do nosso meio, do nosso contexto. Do contrário, Ele nos vomitará. Vomitará a todos os que não estão aplanados no caminho do Senhor. Devemos trocar os anos de mornidão pelos anos de zelo, de cuidado e de obediência à palavra de Deus, a palavra que exorta, que salva e que liberta. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito nos diz e precisamos obedecer. E o terceiro subtópico tem por tema Ouve-me, e está em Apocalipse 3:20. Eis
que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, ao mesmo tempo que nós vemos as misericórdias de Deus, mas esse contexto desta igreja é um contexto triste. Cristo, o Senhor da igreja, está do lado de fora. A igreja não tem comunhão com Ele. E este é um convite pessoal. A salvação é uma questão totalmente pessoal. Enquanto muitos batiam a porta no rosto de Jesus Cristo, outros são convidados por Ele. Cristo vem visitar-nos, coloca-se em frente da porta do nosso coração. Ele bate, bate. Ele deseja entrar. É uma visita do amado da nossa alma. É uma decisão pessoal. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Jesus bate através de circunstâncias e chama através da sua palavra. Embora Cristo tenha todas as chaves, Ele prefere bater a porta. E você, somente você, tem a escolha de abri-la. E se você não fez ainda essa escolha, mais uma vez o Espírito Santo de Deus ministra no dia de hoje. E Ele diz para você, Jesus Cristo está às portas do seu coração e Ele bate. Mas você precisa escolher se vai permitir que Ele entre no seu coração e habite no templo que será a sua vida. E você só precisa declarar que o aceita como único e suficiente Salvador. A decisão é pessoal e intransferível. Ninguém pode decidir por você, mas você, no dia de hoje, saiba que Ele está à porta. Qual será a sua decisão? Jesus insiste. Estou à porta e bato. De que maneira Ele bate? Ele bate através das escrituras, do sermão, de hinos, louvores, adoração, de lutas, tribulações. Mas é preciso ouvir a voz do Senhor. E Cristo, em sua palavra, nos faz um convite para cear. Que Ele nos convide a vir e a cear com Ele. É demasiadamente uma honra, irmãos. Mais do que isso, Ele deseja participar da nossa humilde mesa e cear conosco. E isso é tão admirável que ultrapassa a nossa compreensão finita, irmãos. Tamanho amor. O hóspede transforma-se em um anfitrião e nós não somos dignos que Ele fique embaixo do nosso teto. E Ele ainda vai sentar-se à nossa mesa. Louvado seja Deus! Somos convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Todos aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. São convidados a participar do casamento do Cordeiro. Louvado seja Deus! Aleluia! E o sexto tópico da nossa lição fala sobre o receptor da promessa. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. A síntese de Apocalipse 3:21 se assemelha a Apocalipse 2:17 e 2:26, com um absoluto, o vencedor, seguido de um pronome redundante: eu lhe concederei. A ideia é a mesma que em todas as cartas, um desafio para ser vencedor.
seguido de uma promessa de um presente escatológico, resultante da perseverança ordenada. Como em todas as cartas, o presente corresponde à situação e ao contexto da cidade. Aqui, o presente declara o que é prolético, em Apocalipse 3:20, o que é fiel compartilhará a glória de Cristo na eternidade. De forma específica, o vencedor se assentará comigo no trono. Em Mateus 19:28, Jesus prometeu que, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos em Israel. Apocalipse, aqui, vai mais um passo adiante, pois os vencedores não apenas se assentarão sobre os seus próprios tronos, mas compartilharão o trono de Cristo. Em Apocalipse 2, do 26 ao 27, os vencedores em Tiatira receberam a promessa da autoridade para governar e destruir nações. Aqui recebem a promessa de um trono. Irmãos, quando Cristo entra em nossa casa, recebemos a riqueza do reino. Recebemos vestes brancas de justiça. Nossos olhos são abertos. Temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus. Mas temos também a promessa que excede em glória a todas as outras promessas ao vencedor. Reinaremos com Ele. Assentaremos em tronos com Ele. Um trono é símbolo de conquista e autoridade. Como Cristo participa do trono do Pai, também participaremos do trono com Cristo. Quando nós abrimos a porta para Cristo entrar em nossa casa, recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos Cristo à nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos com Ele em seu trono. Louvado seja Deus. Aleluia. E caminhando para a nossa conclusão, irmãos, leremos Apocalipse 3:22, que nos diz a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é para todas as igrejas, em todos os lugares e em todos os tempos. A igreja em Laodiceia tem o seu paralelo em muitas igrejas, em muitos líderes e em muitos crentes da atualidade. Igrejas que já não são mais um organismo vivo, são apenas uma organização. Líderes que se apacentam a si mesmos, não são cuidadores de ovelhas. Pessoas que veem na religião apenas um meio de prosperar na vida, estão equivocados, como os crentes em Laodiceia, que estavam ricos e se achavam autossuficientes, mas estavam distantes do centro da vontade de Deus. Apesar da ânsia de vômito, diante de tanta indiferença, de tanta apatia, de tanta falta de empatia e amor, Jesus Cristo, Ele não desistiu da igreja de Laodiceia. Louvado seja Deus, irmãos. Que maravilha é sabermos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas Deus requer de cada um de nós atitudes. É preciso haver o reconhecimento sincero de que estamos errando. É preciso haver o arrependimento e a confissão. Davi, quando errou, quando pecou com Betseba, onde ele causou a morte do marido dela,
Urias. Foi preciso que Deus enviasse um profeta para falar com Davi. E ainda assim, ele não se via no engano, no erro, no pecado. E o profeta precisou ser muito claro, porque ele não estava entendendo a profecia que se referia a ele mesmo. E o profeta disse que se referia a ele. Só aí ele reconheceu e se arrependeu, mas ele se arrependeu verdadeiramente. Jesus Cristo, ele promete nos perdoar, nos restaurar e nos receber de volta. Em 1 João 1, versículo 8 ao 9, nos diz a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se tão somente confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus. Irmãos, nós fechamos com a aula de hoje as cartas às 7 igrejas. Aprendemos que a todo tempo o Espírito Santo de Deus está a ministrar nas nossas vidas, mas a palavra de Deus nos diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que possamos estar com os ouvidos atentos, abertos, para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem ministrado nas nossas vidas, irmãos. E que possamos escolher caminharmos com retidão, com verdade sincera e com amor, e caminharmos no centro da vontade de Deus, fazendo tão somente aquilo que agrada a Deus, cumprindo o seu id, anunciando as boas novas, sendo retos, justos, tementes a Deus, enquanto peregrinos nesta terra. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar na minha e na sua vida, no decorrer do dia de hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. E até o próximo estudo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22.